Semana retrasada, senhor presidente, eu tive a honra de ser convidado pela presidente da República para acompanhar o senador Alfredo Nascimento, presidente do meu partido, numa solenidade no Palácio do Planalto, especificamente no gabinete dela, e lá estavam a ministra Ideli, a ex-ministra Maria do Rosário, mais alguns jovens, Sérgio Reis, o senador Alfredo Nascimento e eu. Era a presidente sancionando a lei que torna crime hediondo o crime de pedofilia no Brasil. Me lembro que na CPI da pedofilia, depois de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofre a sua primeira alteração, uma alteração proposta por nós, alterando o 240, que foi sancionado pelo presidente Lula, após a prisão, após a morte daquele tenente pedófilo em São Paulo, em função das imagens que mostrei ao presidente. Pois bem, a partir de ali, nós avançamos, o país que mais avançou no mundo, numa legislação de combate a crime de abuso de criança, no planeta, crime cibernético e crime fora das redes sociais também. O mundo começou a combater pedofilia a partir das informações mandadas por esta CPI à Interpol no mundo após a quebra do sigilo da Google. Digo isso, senhor presidente, porque vem essa tribuna com a autoridade de quem tem militado a defesa das crianças do Brasil. Sem contar a minha militância de 35 anos, tirando eles da rua, e comecei dentro de casa com 10 colchonetes, eu sei exatamente o que é colocar a mão, o que é dar banho, o que é tirar piolho, eu sei exatamente o que é ser chamado de pai, devolver alegria, enxugar lágrima. E essas razões todas me traz à tribuna hoje. Lá no Palácio do Planalto, eu cumprimentei a Xuxa pela primeira vez. Agradeci a ela o trabalho, senador Cristóvão, e o esforço que ela tem feito com o Disque 100. E na mesma oportunidade eu disse à presidente Dilma, chamando a atenção dela para o fato de que o Disque 100 não é aquilo que as pessoas pensam na rua, porque alguém ao dizer, se você sabe de alguém que é abusada e onde existe um pedófilo, Disque 100. A pessoa disca 100 e corre para a janela para ver se a polícia vai chegar. Vai no orelhão e disca 100 e fica esperando o carro de polícia chegar, que não vai chegar. As polícias não sabem, as pessoas não sabem, senador Ricardo Ferraz, que ao discar 100, ela está falando com um call center no Ministério da Justiça. E ao falar com o call center no Ministério da Justiça, a denúncia, senador Mozarildo, é registrada. E após o registro, é enviada ao Ministério Público local, que despacha a denúncia para o promotor da cidade e do local. Se esse promotor é um concurseiro, ele engaveta e não acontece nada. Se esse promotor ama a causa e é promotor por vocação, inicia-se ali uma investigação. Pois bem, qual a minha preocupação de tratar desse assunto? E eu dizia a Xuxa, quando você falar do Disque 100, Xuxa, por favor, diga às pessoas, em risco iminente de vida de uma criança, de abuso, chame a polícia rapidamente, chame o Ministério Público rapidamente, ou o Conselho Tutelar. Que Disque 100? Disque 100 é para uma investigação, e as pessoas nem sabem disso. O que cai aqui dentro do call center, e na madrugada o call center nem atende. Veja, nós temos uma Copa. Nós temos uma Copa. Uma criança abusada na época da Copa, o Disque 100 não vai alcançar o estrangeiro, porque nem dá tempo de fazer essa investigação. E eu propus à presidente, fiquei até muito feliz, porque ela disse que a minha proposta, ela iria colocar em prática, e eu propus, senador Mozarildo, que ela convidasse o Conselho do Ministério Público do Brasil e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e todos
todos os presidentes de tribunais do Brasil para uma reunião com ela, afinal de contas, a presidente da República, e eles iriam com muita alegria, imagino eu, senador Cristóvão, e propor ao CONAMP que crie uma vara específica para promotoria, para que possa denunciar crime de abuso em 24 horas e que a justiça crie imediatamente uma vara para julgar crimes entre 20 e 48 horas que envolva abuso e violência contra a criança, porque senão caímos no vazio. Você tem a denúncia do cidadão, você não tem o Ministério Público e você não tem o Judiciário. Eu tenho certeza que eles reclamariam de estrutura, mas existe delegacia da mulher, numa eminente necessidade de Copa, faz-se e depois pensa nessa estrutura, mas que é preciso você ter a vara especializada, é preciso, é necessário que você tenha promotores da infância que trate disso entre 24 e 48 horas, é preciso para dar celeridade. Eu fiz essa proposta, senador Cristóvão Buarque, porque senão os nossos aeroportos estão cheios de placa com Disque 100, as pessoas vão discar. Graças a Deus que nós temos hoje difusão verde e difusão vermelha, e o estrangeiro que responde no seu país por abuso de criança não vai receber visto para entrar nesse país. E me lembro muito bem dessa iniciativa da CPI da pedofilia. Hoje pela manhã, e eu tenho tido um embate com essa lei apelidada, denominada Lei da Palmada. O meu embate é porque 80% do texto dessa lei, senador Renan, está no Código Penal, já contemplado, e contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu fico imaginando que tantas outras coisas que urgem tal qual, porque aqui não é o discurso de alguém que é alheio a essa matéria. O Brasil conhece a minha militância, o parlamento conhece a minha militância. Penso que quando fui hoje à comissão e pedi vistas, senador Delcídio, pedi vistas entendendo que um direito regimental pudesse me dar 5 dias, porque uma lei que dormiu 4 anos na Câmara, 4 anos na Câmara, o Senado da República não pôde debatê-la nem 1h30, porque o senador Randolfo propôs 30 minutos, depois ele deu mais 30, o coração generoso dele aumentou para 1 hora, e aí, para que se pudesse fazer, para que eu pudesse, e aqueles que fizeram vista coletiva, em 1 hora, poder preparar qualquer tipo de ajuste, até porque eu quero louvar a senadora Ana Rita, eu aqui não desaprovo a iniciativa da lei de maneira nenhuma. Penso que nada é tão bom, absolutamente bom, que não precisa de ajustes, e nós tínhamos ajustes para propor nessa lei, até porque 80% está contemplado no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí alguém diz, mas urge, porque as nossas crianças estão morrendo na rua. Quando nós colocamos o nome da lei Joana Maranhão naquela lei, é porque essa nadadora foi abusada, e porque a lei não a contemplou, ela foi processada pelo seu abusador. Agora botar o nome e usar esse menino, que sofreu um crime hediondo, bárbaro, no Rio Grande do Sul. Quando você está tratando de questões, nós não estamos tratando de crime hediondo nessa lei, muito pelo contrário, estamos tratando de questão de criação de filhos, de correção. Nós não podemos confundir correção. Eu agradeço, dona Dadá, minha mãe, a correção que me deu. Fora dessa correção dela, hoje eu não estaria hoje aqui, e é o que todos os senhores sabem, para agradecer a Deus a correção da mãe de vocês. Correção não tem ligação nenhuma com violência. É preciso que o texto dê claridade, porque senão tudo é muito subjetivo. Veja a questão desse texto, que envolve os profissionais de saúde, os profissionais de educação, ficou tudo muito subjetivo. Ninguém está dizendo que isso aqui é um monstro, porque não é um monstro, mas precisava tempo, debater nessa casa. O Senado comete um crime contra si mesmo. Depois de 4 anos, não se dá o direito de ter 5 dias para debater algo absolutamente importante. Eu quero encerrar lendo um texto, senador Renan,
encerro lendo o texto, já agradecendo a presença da Xuxa, e mais uma vez lhe peço, Xuxa, que ao falar sobre o Disque 100, reafirme às pessoas que a necessidade da presença da polícia é muito importante, do Ministério Público, porque eles são mais ligeiros do que o Disque 100. Porque da maneira que a gente prega Disque 100 no Brasil, parece que está resolvido o problema do abuso, é só discar 100 que resolveu. Não resolveu. É um call center aqui em Brasília, para depois voltar na origem. Pois bem, lei da palmada é uma bobagem. Nunca falei lendo, não sei nem se vou acertar a ler, mas eu vou tentar ler. Quanto mais converso com as pessoas, me convenço de que essa história, de que o país precisa de uma lei de palmada para saber como deve educar seus filhos, não passa de uma grande bobagem. Sem entrar no mérito do projeto de lei enviado pelo governo federal ao Congresso no começo de julho, cabe uma simples pergunta. Se por acaso essa proposta for aprovada, como ela poderá ser cumprida na prática? E mais, é mais um não assunto que está gerando uma polêmica, dando no momento em que a campanha presidencial deveria discutir rumos e propostas para o futuro do país. Virou manchete de jornal, capa de revista, tema de pesquisa. E digo, rumos do país realmente estão sofrendo. O Brasil tem milhões de pessoas morrendo nesse momento, pelas mãos de homens travestidos de criança, de 14, 15, 17 anos de idade, e as pessoas se recusam a debater esse tema. Tem mais sangue derramado? Algum sangue derramado a mais fora desse de que acabei de falar? Claro que não. Então diz o texto, virou capa de revista, tema de pesquisa, tudo isso para quê? Com o pai e avô que se orgulha da educação de seus filhos e netos, eu acho até graça, ele diz como avô. Alguém pode imaginar uma criança indo à delegacia de polícia mais próxima para denunciar os próprios pais por ter levado um tapa na bunda? E o delegado vai lá prender os pais? A justiça vai processá-los e tirar-lhes o pátrio poder? O texto da lei defende o direito da criança e do adolescente de serem educadas e cuidadas, sem uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante. Até aí estamos todos de acordo, mas são duas situações bem diferentes, convenhamos. Tratamento cruel e degradante contra qualquer pessoa é crime, já previsto em lei desde sempre. Mas de que tipo de castigo corporal estamos falando? A julgar pelos resultados das pesquisas Datafolha sobre a lei da palmada, divulgada nesta segunda-feira, 72% dos pais brasileiros deveriam estar na cadeia, porque foi este o percentual de entrevistados que declararam já ter sofrido algum castigo físico na vida. Eu mesmo, confesso que já dei e já levei algumas palmadas. A mesma pesquisa mostra que os pais estão batendo menos nos filhos. Se 72% já levaram os cascudos, apenas 58% declararam que também já bateram nos filhos. Ou seja, de uma geração para outra, a criança está apanhando menos para andar na linha. Nem por isso a violência diminuiu. Ao contrário, todas as estatísticas indicam que do ano para o outro ano, os brasileiros estão respeitando menos a vida alheia, ficando mais violentos, matando mais por qualquer motivo ou sem motivo nenhum. Fico pensando de que cabeça desocupada pode ter saído essa ideia, que só serve para atiçar adversários do governo federal, dando a eles munição para querer a cabeça o Estado, das pessoas, o Estado em relação entre pais e filhos. Imagine, isso tem cabimento? O que estamos percebendo hoje é uma clara contradição entre o mais longo período da nossa história recente de respeito às liberdades públicas, de expressão, de organização político-partidária, religiosa e social, enquanto se engendraram restrições às liberdades individuais, como se leis desse tipo pudessem nos fazer mais felizes e saudáveis. É claro que todos nós somos contra qualquer violência praticada contra a criança, seja nossos filhos ou não, mas para isso existe o Código Penal, que pune severamente esses crimes. Daí requerer tirar dos pais o direito de saber o que é melhor para educar seus filhos vai uma longa distância.
Em todas as classes sociais, o que tem acontecido é uma crescente leniência dos pais ao estabelecer parâmetros sobre o que os seus pimpolhos podem ou não fazer. Quais os direitos, os deveres para se viver em sociedade, respeitando as leis já existentes. A maior prova disso é o desrespeito aos professores, vítimas até de agressão de alunos, que se sentem protegidos pelos pais para fazer o que bem entender. É isso que acaba levando a assassinatos, como que vitimou o filho da atriz Cissa Guimarães, atropelado durante um racha num túnel interditado no Rio de Janeiro. Cada um tem seu jeito de educar os seus filhos. Isso varia muito até dentro de uma mesma família. Pais e mães muitas vezes discordam sobre os corretivos que devem aplicar quando os seus filhos não os obedecem, não querem estudar, não querem comer, não cumprem horários, não saem da frente da televisão, do videogame ou do computador. Daí, um tapa na bunda, colocar de castigo ou cortar a mesada. Não existe uma receita pronta que sirva para todos. Antes de mais nada, é preciso ter bom senso, dedicar mais tempo à conversa com os filhos, educá-los, por exemplo, o quais os pais que vivem nas grandes cidades têm feito cada vez menos, deixando tudo por conta das escolas. Assim, muitas vezes, o último recurso que existe é o castigo, o último acaba sendo o primeiro. E as crianças vão desencontrar suas frustrações e revoltas em cima de professores que nada podem fazer, criando um círculo vicioso que nenhuma lei vai cortar. Não sei qual é a melhor solução, mas não é certamente punindo os pais com lei de palmada que vamos melhorar o nível educacional dos nossos jovens e construir uma sociedade menos violenta e mais fraterna. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo a presença da Xuxa, das ministras. Agradeço, senhor presidente, dizendo o seguinte: se esse texto tivesse sido escrito por mim, porque o sujeito de confissão evangélica, ele não pode ter posição que ou ele é racionário ou ele como é que é? Não, esse termo ruim aí é... Como é? Fundamentalista. Mas aquele que não tem essa confissão pode ter qualquer posição, que ele é intelectual. Ele é intelectual. Se esse texto tivesse sido escrito por mim, amanhã eu estaria nos jornais como um fundamentalista radical. Mas esse texto que eu li foi escrito pelo Ricardo Couto, assessor de comunicação do presidente Lula. Obrigado.